sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. Gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como fazer a declaração de ações aí no imposto de renda, tá? Como eu comentei nos vídeos anteriores, esse mês eu ia focar no imposto de renda, justamente porque o dia de entregar a declaração já está chegando. Então, no vídeo de hoje eu resolvi mostrar como que vocês podem declarar as ações. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para fazer a inscrição, ativar as notificações para receber sempre o conteúdo que eu venho publicando. Então vamos ver na prática como que vocês fazem o preenchimento dessas ações lá no programa da Receita? Bom, gente, então vou mostrar na prática para vocês como declarar as ações lá no imposto de renda, tá? Aqui eu peguei uma nota que a gente tem, na verdade, operações híbridas, tá? Que seria aí tanto operação de swing trade quanto operação de day trade. E nessa nota aqui, onde a gente tem HD, é justamente as operações de day trade, tá? Só o H são as operações de swing trade. Eu achei que seria interessante eu pegar uma nota assim, aparentemente mais difícil, porque se vocês entenderem, tá, essa nota, então qualquer outra nota que vocês observarem, na verdade, vai se tornar até mais fácil, porque essa nota aqui ela é um pouco complicada, tá? Justamente porque a gente tem swing trade e day trade com a mesma ação no mesmo dia, tá? E normalmente isso acontece muito. As pessoas acabam operando ali, às vezes até sem saber, o mesmo ativo, mas em modalidades diferentes, tá? O swing trade, você precisa de intervalos ali, de dias, tá? O day trade não, no mesmo dia, se você compra, por exemplo, um ativo, você liquida. O swing trade, se você comprou ontem, por exemplo, e liquida hoje ou então amanhã, já é swing trade, não é day trade mais, mas isso acontece, na verdade, às vezes sem a própria pessoa perceber. Então, por isso que eu quis pegar uma nota onde a gente tem, tá? Justamente essa situação aí. Bom, então aqui a gente tem duas ações, tá? Gol 4 e PDGR 3. E aí, o que que vocês precisam entender, na verdade, é que a maioria das notas, elas sempre vão ter as mesmas informações praticamente, independentemente de qual corretora for, tá? Igual aqui a gente tem o tipo de mercado, que é à vista, aqui a gente tem a especificação do título, tá? Que é justamente aí, a ação mesmo. Aqui a gente tem a quantidade, o preço de ajuste, e aqui, ó, nesse cantinho aqui, normalmente vem falando para vocês se foi operação de débito ou crédito. Isso é muito importante vocês observarem também, tá? Normalmente a compra está associada ao débito, tá? Que é um dinheiro que você está usando para poder comprar algum ativo, tá? Ou seja, está saindo, na verdade, porque você está comprando, tá? Porque você ainda não vendeu. Já a venda é o contrário, é vista como um crédito, porque é um dinheiro que está entrando ali no seu caixa, independentemente se você teve prejuízo ou ganho, tá? Só que é interessante vocês trabalharem, se for separar em uma planilha, por exemplo, vocês pegarem o crédito e o débito, porque fica mais fácil de vocês entenderem. Igual aqui na planilha, por exemplo, tá? Aqui eu separei day trade de swing trade. Então, aqui eu coloquei todas as operações de débito, tá? Da Gol, referente aí ao day trade, e todas as operações de crédito também. E com a outra ação eu fiz a mesma coisa, peguei todos os débitos e depois peguei todos os créditos. Por que que isso é importante? Porque vocês vão precisar somar o débito com débito e o crédito com crédito de cada ação, tá? Isso vai facilitar o entendimento aí da nota de corretagem. E aqui, gente, nessa nota, como eu comentei, a gente tem os dois tipos de operação. Então, o que que é importante vocês fazerem é separar essas operações, porque day trade é day trade, swing trade é swing trade, eu não posso misturar as duas coisas, tá? É isso que
todo contador chama atenção quando precisa realizar esses lançamentos lá no programa da Receita, porque vocês não podem compensar prejuízos do day trade, por exemplo, com o swing trade, tá? Então, por isso que vocês precisam de lançar lá no programa separadamente. Então, o que eu costumo observar que as pessoas fazem muito errado, tá? Por exemplo, pegar uma nota assim, como essa, que tem os dois tipos de operação, e com o mesmo ativo, igual aqui a gente tem tanto day trade quanto swing trade com ações da Gol, e aí a pessoa só vem aqui, ó, nesse valor aqui, que na verdade é o total líquido aí que a gente tem da nota, que seria uma operação de crédito, ou seja, de lucro, de 820,50 e lança esse valor diretamente lá no imposto de renda, mas não pode, gente. Porque aqui a gente tem day trade e swing trade, então vocês precisam, na verdade, desmembrar primeiro essas operações, tá? E como é que vocês podem fazer isso então? Igual aqui, por exemplo, eu separei por ações, tá? Coloquei aqui a Gol na frente e coloquei PDGR3 aqui embaixo. E aí aqui eu lancei as operações de day trade. E como é que eu sei que é day trade? Aqui eu comentei com vocês que é HD, mas tem notas de corretagem que já vem escrito day trade aqui. E onde é swing trade vem escrito comum, tá? Justamente para vocês conseguirem diferenciar aí. Então, onde eu tenho o H aqui é swing trade. Então, eu separei esses valores, tá? Que seria 15.848 e 566 que eu lancei aqui. E aqui, então, se a gente subir um pouco, tá? Vocês conseguem perceber que a gente teve aqui uma outra operação de swing trade no valor de 566. Então, eu joguei, tá? Esses valores aqui separadamente na planilha, referente ao swing trade, tá? E aí eu peguei todas as operações que são de day trade, tá? Que é justamente esse HD aqui na frente, e lancei aqui na planilha. Todos os débitos eu coloquei aqui primeiro, e depois eu coloquei igual tá aqui, tá, gente? Os débitos eu coloquei primeiro. E depois eu fui e coloquei os créditos, tá? Justamente igual tá aqui na nota de corretagem. Passei aqui para a planilha. E aqui com a PDGR3, a gente não teve operações de swing trade, então eu não vou lançar aqui separadamente do lado, tá? Eu vou jogar direto na planilha de day trade, conforme a nota de corretagem, tá? Lancei os débitos primeiro e depois eu lancei os créditos, então, aqui, tá? E aí, o que que é preciso fazer, então, para vocês entenderem melhor a nota de corretagem? Vocês podem somar os créditos da Gol, tá? E os créditos da PDGR. Então, seria o quê? Só as operações positivas, tá? Somaria aí esses valores positivos. Primeiro o da Gol e depois o da PDGR, que foi justamente o que eu fiz aqui. E depois vocês podem somar todos os débitos, tá? Então, eu estou querendo somar menos 10.188 com 1.132 e 566 valores negativos, ou seja, vai aumentar o meu valor negativo, tá? Igual aqui, por exemplo, a gente teve um débito aí na Gol de menos 11.886 e um débito aí na PDGR de 81.820, que se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, ó, a soma, tá, desses valores negativos e conferir aqui embaixo, ó, dá justamente isso. Então, para vocês entenderem melhor a nota de corretagem, é importante que vocês separem então isso, tá? Principalmente se a nota tiver swing trade e day trade no mesmo dia, tá? Se tiver só um tipo de operação, talvez não seja necessário tanto detalhamento na planilha de vocês. Mas quando tem os dois tipos de operação no mesmo dia e ainda com o mesmo ativo, aí vocês precisam detalhar mais, tá? Justamente para vocês conseguirem entender mesmo o que aconteceu ali no dia e informar isso para o programa, porque enquanto você não entende o que aconteceu, como que você vai informar, né? Então, a minha intenção é que vocês primeiro entenda o que está lá na nota de corretagem.
Bom, então, depois que vocês fazem isso, é só pegar o total de crédito, tá? Da nota e o total de débito da nota. Aqui é o total de day trade, tá? É isso que vocês precisam prestar atenção também. Aqui são só as operações de day trade. E aí, se eu fizer, tá, o meu crédito que eu tive, tanto com a Gol quanto com a PDGR3, porque lá no programa da Receita vocês não vão informar por ação, então não precisa se preocupar com isso, você não vai informar por empresa, por ação, tá? Então vocês podem somar aqui os ativos. Somando os créditos, tá, das ações aí, a gente chegou em 111.080. E somando os débitos, tá, que seria menos 11.886 com menos 81.820, daria um total de débito de 93.706, tá? E aí a gente precisa fazer a diferença desses dois valores para saber se a gente teve lucro ou prejuízo com o day trade com essas ações, tá? Então aqui vocês podem fazer 111.080 menos 93.706, tá? E aí, fazendo essa conta, que seria a diferença entre dois valores, como a gente tem o crédito maior, então, a gente vai ter aí, na verdade, um lucro, tá? De 17.374 no day trade. E aí, o lucro do swing trade vai ser referente a essas duas operações que a gente realizou, que na verdade o que? Foram débitos. Então, na verdade, foram só essas operações de swing trade, não teve operação com a PDGR, tá? Foi só com a Gol. Então, a gente teve, na verdade, se a gente somar, tá? Menos 15.848 com menos 566, a gente vai ter um débito, então, de menos 16.414 no swing trade. E por isso que é importante separar, porque a Receita precisa saber que você tem esse prejuízo para abater. Então, em operações de swing trade. Por isso que você precisa separar, tá? E se vocês realizarem, tá, essa divisão aí do day trade com o swing trade e depois pegar aqui a diferença, tá? Pegar aí os 17.374 de lucro menos 16.414, que na verdade o nosso lucro então foi maior, a gente chega num valor de R$ 960, que é justamente o total líquido das operações da nota de corretagem. Se vocês abrirem a nota aqui, ó, vocês vão conseguir perceber que foi justamente isso que aconteceu, tá? Mas isso é um valor total. Não pode entrar com esse valor lá no programa da Receita, porque vocês precisam separar as operações. As operações não são iguais, tá? Então vocês precisam desmembrar por causa disso. E aí, depois que a gente realiza, tá, os lançamentos, o abatimento das taxas, igual aqui a gente tem a taxa de liquidação, emolumentos, corretagem, ISS, tem o IRRF, day trade, e tem esse imposto aqui sobre operações, tá? Que seriam operações comuns aí. Então, o que que acontece? Vocês precisam lançar essas taxas nas planilhas também, que vocês precisam fazer o abatimento dessas taxas antes de lançar o valor lá no programa da Receita, tá? Igual eu fiz aqui. Eu lancei e aí eu fiz o abatimento em cima do day trade. Porque aqui, gente, eu não estou com o extrato financeiro dessa nota, porque na verdade é uma nota de 2017. Eu não tenho o extrato financeiro dessa nota mais. Então, lá na planilha, eu lancei as taxas em cima, tá? Do lucro aqui do day trade. Só que o correto é lançar em cima das duas operações, tanto do day trade quanto do swing trade. Mas isso vai ser informado lá no extrato financeiro, tá? Aí essas taxas vão ser informadas para vocês separadamente. Aí é só vocês realizarem o lançamento conforme lá a operação, então, tá? Aqui eu lancei no day trade porque eu estou sem um extrato financeiro detalhado, mas vocês conseguem ver
essa informação aí em cima de cada operação no extrato, tá? A gente consegue chegar, então, no total líquido a ser lançado lá no programa da Receita, tá? E aí, se vocês observarem, que se a gente diminuir aqui esses dois valores, tá? Do day trade, que foi 17.234,50 e 16.414, tá? Do swing trade, a gente chega num total líquido aí de nota de corretagem de 820,50 de crédito, que foi justamente o que aconteceu aqui, 820,50. Mas não é esse valor que importa para a gente, tá? É justamente essa separação aqui que a gente realiza e a gente vai lançar lá no programa da Receita, tá? Então, eu vou abrir aqui o programa da Receita para mostrar para vocês, então, como que a gente realizaria aí esses lançamentos aqui, tá? Então, vocês vão vir aqui na aba Renda Variável e, em seguida, Operações Comuns, Day Trade, aqui a gente já está, inclusive, e aí vocês vão selecionar o mês referente, tá? Então, se a gente tiver só uma nota de corretagem no mês de março, gente, vai ser exatamente do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Se for uma nota igual a essa, por exemplo, se tiver operação tanto de day trade quanto de swing trade, tá? E com a mesma ação aí, por exemplo, igual o caso da Gol aqui. Então, se tiver só uma nota, vocês vão fazer exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui. Mas se vocês tiverem mais de uma nota de corretagem no mês, aí vocês precisam fazer essa planilha, na verdade, diariamente, tá? Porque aí vocês vão pegar o valor aí do dia, tá? E vai somar, por exemplo, se for só lucro, para poder chegar num lucro mensal. Então, se for prejuízo, para poder chegar no prejuízo mensal. E aí você pode somar os impostos, por exemplo, o IRRF, para depois você lançar lá no programa também, tá? Então, esse exemplo que eu estou passando aqui para vocês é no caso de ter uma nota de corretagem só no mês, tá? Mas a partir do momento que eu tenho outras notas, aí você precisa ter mais cuidado, você precisa fazer esse detalhamento, então, diariamente, e depois que você fizer esse detalhamento aí do diário, você vai unir os totais, tá? E vai lançar lá no programa da Receita, prestando atenção, então, no abatimento das taxas e no lançamento do imposto lá também, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Bom, então aqui no programa da Receita, a gente vai selecionar o mês que é março, tá? Igual eu tenho aqui, o mês de março. E aqui é o imposto de renda, o IRPF 2021, tá? Lembrando que esse ano é o IRPF 2022, para vocês lançarem as operações de 2021. Aqui é para lançamento das operações de 2020, tá? E essa nota de corretagem, ela é de 2017, porque eu já expliquei para vocês, né, que como eu queria pegar um caso mais específico, eu não achei uma outra nota mais recente, tá? Mas essa nota aqui seria lançada aí no IRPF de 2018. Aqui é só para fins de demonstração, para vocês entenderem como que faz o desmembramento mesmo das operações, tá? Bom, então voltando aqui, a gente lançaria aqui mercado à vista, tá? Não é mercado de opções, não é mercado futuro também, nem a termo, então é o quê? Mercado à vista. E aí a gente vai lançar nesses dois lugares, tanto operações comuns quanto day trade, tá? Então a gente volta lá e vê os valores que a gente vai precisar lançar aqui. Vamos lançar então o swing trade primeiro, que é o mesmo que operações comuns. Então é o quê? Menos 16.414. Então eu venho aqui e lanço operações comuns, eu coloco menos na frente, 16.414 de swing trade. E aqui no day trade a gente vai informar então 17.234,50. Então 17.234,50 e dá um enter. Percebam que aqui é imprescindível que vocês coloquem o menos na frente, tá? Porque a Receita precisa entender, então, que é um prejuízo, na verdade, tá? Então, descendo aqui, vocês vão conseguir observar
que já sai aqui para vocês automaticamente o quanto que tem que pagar de imposto em cima de cada operação. Por isso que não pode misturar as duas coisas, tá? Então, a gente tem uma alíquota de 15% para o swing trade e uma alíquota de 20% para o day trade. Então, aqui teria esse imposto para poder pagar em cima aí do day trade, tá? Se for considerar só uma nota de corretagem, tá? Se foi só isso que você fez, por exemplo, aí no ano e só teve essa nota de corretagem, então o imposto a pagar seria esse, tá? Então, o que que vocês precisam fazer além disso? É informar o imposto, então, do day trade, tá? O IRRF do day trade. Então, vocês podem informar ele aqui, IR fonte de day trade no mês, tá? Então, é só ver o valor lá, que é R$ 2,24, que é justamente o que está aqui na nota de corretagem também. Então, vocês podem informar esse valor lá no programa da Receita. Então, vem aqui, R fonte de day trade no mês, R$ 2,24. Como a gente já sabe que tem um imposto aqui, tá, de day trade para pagar, então não tem problema vocês informarem aí esse R fonte de day trade no mês. O outro eu não vou lançar porque na verdade foi prejuízo, tá? Então vocês podem fazer o lançamento aí do IRRF day trade. E aí o imposto que vocês precisam pagar, já considerando, tá, o abatimento aqui do IR fonte, seria então R$ 3.444,66. Se você emitiu uma DARF, mais ou menos com esse valor, tá? Você foi lá no mês de março de 2020 e viu que suas operações de day trade deu lucro e que você precisaria pagar uma DARF, então, referente a esse lucro. E você foi lá no ano passado e emitiu uma DARF e pagou o imposto. Você precisa informar o valor que você pagou, tá? Senão você vai pagar de novo. Então, por exemplo, mas eu paguei 3.440 de DARF em 2020 referente a essas operações de day trade que eu fiz. Então, você vem aqui imposto pago, 3.440, por exemplo, tá? Então, você precisa informar esse imposto pago aí para a Receita. E se você não pagou, aí você vai zerar, né, gente? Que você vai pagar, então, o imposto agora. Então, seria basicamente isso que vocês precisam fazer aqui no programa da Receita para poder informar aí separadamente as operações de day trade das operações de swing trade, tá? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira, tá? Vocês entenderem melhor aí como que vocês podem realizar a declaração dessas ações no programa do Imposto de Renda. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber sempre o conteúdo que eu venho publicando. Compartilhe esse vídeo também com quem precisa fazer a declaração, mas tem um monte de dúvida, tá? E não tem condição aí de, às vezes, pagar alguém para poder fazer, tá? Precisa fazer sozinho, mas está perdido. Então, compartilhe esse vídeo, possivelmente vai ajudar essa pessoa aí também, tá? E até o próximo vídeo.